Você é mais lulista ou mais bolsonarista? Tem pesquisa na praça e o Prisco vai repercutir com a gente aqui. Vamos à próxima tela. Aí está ela. Isso, Cris, deixa fechadinho o telão aí. É do Instituto Paraná, que eu já disse aqui, reputo como o melhor hoje do Brasil, mais confiável. E foi feito agora quinta, sexta e sábado da semana passada, ou seja, saiu do forno, fresquinha. Daí a pergunta é essa, Fernando, bolsonarista ou lulista? Bolsonarista 27,5, pouco mais, lulista 22, quase 22,5. Portanto, temos pouco mais de 5 pontos de diferença. E nenhum dos dois, mais de 46. Pois muito bem, qual é a leitura que se faz diante desse resultado? Primeiro, que Bolsonaro está queimando gordura político-eleitoral. Isso não é intenção de voto, mas isso sinaliza um acompanhamento, um fechamento, um engajamento ao presidente da República, que é potencial candidato à reeleição. Ele já teve ali 30, 35, está com 27. Queimando gordura, repito. Já o lulismo, que se confunde com o petismo, sim, porque o PT foi criado em 1979. Portanto, estamos falando de 42 anos. Vários foram os presidentes, o próprio Lula também. Mas quem manda no partido, e isso ocorreu enquanto estava preso, inclusive, é Lula da Silva. Ele é que pilota, ele é que dá as ordens. E fim de papo. Quem tentou se insurgir contra isso, ou eventualmente tentou impor ou oferecer a sua posição divergente de Lula da Silva, acabou deixando o partido. 2 nomes, 2 ex-prefeitas de São Paulo, Luísa Erundina e Marta Suplicy. Essa que é a grande realidade. É o caudilismo trabalhador, petista. Agora, me chama a atenção esses 22, é muito pouco, é muito pouco. O PT também tinha na faixa de Lula, na faixa de Bolsonaro, 30, 35, ou seja, perdeu muito com a prisão, com a condenação de Lula, com a roubalheira do mensalão, do petrolão, então, sem dúvida nenhuma. E 46, Fernando, que não se engajam em nenhum dos dois. Decidem a eleição. E, exatamente, e esse número daí nos introduz aos 2 próximos telões. Vamos então aos presidenciáveis. Quem é que pode abocanhar esses 46% aí? Vamos à tela. Agora, é lamentável que nós estejamos em plena pandemia, que Santa Catarina está violentíssima, ou violentíssimo avanço, como de resto no Brasil, e nós falando de eleição, de presidenciáveis, mas infelizmente o descontrole administrativo é tal que acaba isso estimulando a antecipação das especulações em torno da disputa presidencial. Luiz Henrique Mandetta, aqui fazendo pose, primeiro-ministro da pandemia. Olha, no meu palpite, se ele tiver sorte, ele pode emplacar candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, seu estado. Mas, no máximo, se facilitar, vai ter que ir a deputado federal, cargo que já ocupou. Sérgio Moro, sem dúvida nenhuma, teve uma passagem vitoriosa na magistratura, pode ter cometido seus deslizes, seus excessos, mas na balança, extremamente positivo. Agora, o erro dele foi ter largado a magistratura para ir para a política, assumir o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro. Não foi um bom ministro e, pior do que isso, saiu do ministério atacando o presidente que o nomeou. Ali ele perdeu muito. Hoje serve a uma multinacional que tem envolvimento com empresas condenadas por Sérgio Moro. Ou seja, sem dúvida nenhuma, perde terreno, é uma candidatura que, na minha avaliação, não se consolidará. O empresário Luciano Huck é uma grande gozação, uma grande brincadeira. Coisas de Fernando Henrique Cardoso. Intelectual brilhante, foi um bom presidente, mas me parece senil nos seus últimos movimentos políticos, fazendo uma bobagem atrás da outra. O rapaz ali, apresentador de programas de auditório, na verdade está se movimentando para melhorar o seu contrato com a emissora ao qual ele está vinculado
Nada além disso, não tem a menor condição. E João Dória é um factoide, né? Cidadão que passou a vida toda tomando dinheiro de administrações federal, estaduais e municipais, promotor de eventos, e ficou um ano como prefeito de São Paulo, largou, foi para o governo, um péssimo governador, não sabe articular politicamente, uma péssima gestão. Na minha avaliação, Fernando, esses 4 ficam na estrada. Agora nós vamos para o telão, que pode significar alguma coisa. Vamos a ele. Que eu já coloquei esses 2 aqui. Pô, Prisco, você insiste aí com os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul? Sim. Insisto porque aposto como alternativas de centro. São bons gestores e têm se apresentado de forma decente no exercício da vida pública, apesar de jovens. Acho que são 2 boas alternativas, independentemente de tendência partidária, ideológica ou programática. Depois, Ciro Gomes. Já disputou a presidência, se não me falha a memória, umas 3 vezes. Vai para a 4ª. É um candidato forte. Está no PDT. Lá o último é Lula. Está massacrando, triturando Lula nesse primeiro momento, tanto é que Lula já puxou o freio de arrumação e deu uma mergulhada, porque Ciro Gomes acionou a metralhadora giratória, e será assim na campanha. Ele vai acabar com Lula na campanha. Bolsonaro nem vai precisar fazer esse serviço. Esse serviço vai ser feito pelaquele que é o mais inteligente de todos, que é Ciro Gomes. Muito preparado, muito preparado. Agora, tão louco quanto o atual inquilino do Palácio do Planalto. Portanto, entre um louco competente e um louco incompetente, aí vai a avaliação da opinião pública brasileira. E, Fernando, eu retomo aquele telão dos 46 e tantos %. Né? Se não vinga uma candidatura de centro, acaba Ciro Gomes atraindo para si o centro, percebendo que não consegue emplacar ninguém, nenhum dos 2 governadores, ninguém, o que pode fazer? Descarregar em Ciro Gomes. Porque já vimos ali, bolsonarismo, 27, lulismo, 22. Que os 2 fiquem aí com 25, um pouquinho próximo do 30, pode eventualmente, correndo por fora, uma candidatura respaldada pelo centro, se o centro todo fechar em torno de um único nome, e ir lá beliscar uma vaga no segundo turno. Contra quem? Contra Bolsonaro, mais provavelmente, porque vai estar com a máquina do governo, mais provavelmente Bolsonaro do que um Lula, um poste do Lula, Haddad, ou seja, qualquer outro nome do Agora, PT Trabalhadores. Essa aliança de canto aqui, Ciro e Lula, totalmente não fora acontece? de cogitação. Ciro não perdoa até hoje, sabe o quê, Fernando? O fato de Lula, impedido de disputar a eleição de 2018 contra Bolsonaro, não ter respaldado ele, que foi ministro de Lula e foi ministro de Dilma também. Lançou o poste, Fernando Haddad. Aí Ciro não perdoou, tanto é que ficou em 3º lugar, viajou para Paris e não respaldou Haddad no enfrentamento de segundo turno com Bolsonaro. Pergunto porque a esquerda, inclusive em Florianópolis, agora na eleição municipal, o PDT fez frente com a esquerda, né, com o PT e com o PSOL e com outros partidos, mas no nível nacional, então, aliás, não deve você que está puxando esse assunto, nós não combinamos nada, como aliás nunca combinamos, qual a repercussão desse cenário em Santa Catarina? Por enquanto, é inexpressivo. Por quê? Porque o PT de Santa Catarina, como nacional, perdeu muita consistência. Mesmo que Lula volte ou algum nome do PT, isso não faz com que possa se recuperar em Santa Catarina o PT. Entende? Então, é algo que a gente ainda vai ter que acompanhar o desenrolar do acontecimento nacional. Agora é o seguinte, Bolsonaro já vem atacando o Leite. Já sim, mostra que nas sem internas dúvida, ele está preocupado com o Leite. Zema já tem um alinhamento maior com o Bolsonaro. E Defende Bolsonaro. Aí que se diz que ele pode disputar a reeleição com o apoio do Bolsonaro. Já Leite não, já deixou claro que não é candidato à reeleição.